Vamos começar com as nossas comunicações e chamo a primeira, que será a Ana Catarina Narciso, com a comunicação, estratégias pedagógicas em permacultura pela horta da FECUL. A Ana Catarina é bióloga e responsável pela comunicação e educação da horta da FECUL. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Catarina e venho-vos falar hoje de um projeto que é muito querido e do qual eu faço parte, que é a Horta FECUL. O nome é perfeitamente autoexplicativo, é uma horta no seio da Faculdade de Ciências e começou por ser impulsionada por um grupo de estudantes de Biologia em 2009. É um projeto completamente voluntário desde o início e, portanto, hoje em dia conta com cerca de 11 anos de experiência e é um projeto que assenta os três pilares principais da permacultura, que são o cuidar da terra, o cuidar das pessoas e o partilhar os excedentes. Começámos com o cuidar da terra, peço desculpa, foi fácil, começar a plantar, nomeadamente espécies autóctones, espécies que aumentassem a biodiversidade no terreno onde plantar e na própria universidade. Escalámos para o cuidar das pessoas, conforme o projeto foi aumentando e conforme a comunidade de voluntários se foi criando, mas eu gostava mesmo de falar convosco hoje da parte de partilhar os excedentes. Na horta, quando partilhamos os excedentes, muitas vezes partilhamos produtos hortícolas, composto, mesmo água pela rega, mas eu diria que a maior fatia da partilha dos nossos excedentes acontece pela partilha de conhecimento que nós vamos adquirindo diariamente ao longo de todos estes anos. Essa partilha de conhecimento passa por muitas vezes fazermos workshops, desde workshops de introdução à permacultura, workshops de biocosmética, workshops sobre poda de árvores, mas também passa muito por mantermos sinergias com escolas portuguesas, nomeadamente escolas de Lisboa. Nós deixamos que as escolas nos venham visitar e fazemos visitas à horta, tentando também explicar um bocadinho aos diversos alunos que passam por nós questões como a sustentabilidade, as alterações climáticas, o porquê que é importante utilizarmos e dependermos até certo ponto das ferramentas alternativas que a permacultura nos dá. E toda esta partilha de conhecimento dá-se sempre de forma não hierárquica, porque acreditamos que qualquer pessoa que nos contacte ou que entre em contacto connosco tem tanto a ensinar-nos como nós a eles e, portanto, acaba por se gerar uma base de conhecimento muito diversa e bastante sólida num projeto voluntário como a Horta FECUL. Mas muitas vezes também damos input nós às escolas, já fomos contactados por várias escolas para darmos um primeiro pontapé de início de hortas urbanas na própria escola, de vermicompostagem. Vocês podem ver ali, temos 4 fotos, todas elas transparecem interações que tivemos com escolas. E outra coisa que tentamos fazer sempre que estamos em contacto com escolas é adaptar as atividades e o processo de aprendizagem dos alunos às necessidades dos alunos e ao tipo de turma que é. Nós gostamos muito de incentivar a prática e não só a conversa, embora a conversa seja muito necessária no início, mas gostamos que as crianças tenham a oportunidade de pôr aquilo que a gente chama as mãos na terra, de errar, de experimentar. E por falar em experimentação, com muito orgulho dizemos também que desde há cerca de 2 anos para cá, a Horta FECUL, que é um projeto completamente informal, já consegue acolher projetos científicos como teses de mestrado, teses de doutoramento, e tem muito a ver com isso, com a capacidade também, ou a disponibilidade que nós damos para as pessoas desenvolverem as suas ideias e os seus projetos. Vou-vos deixar com a curiosidade em aberto e dizer-vos que todas as últimas quartas-feiras do mês abrimos as portas da nossa horta para qualquer pessoa que se queira juntar, aparecerem com vontade e arranjar-se sempre qualquer coisa para fazer.
mas vamos ter uma ação de Mãos na Terra promovida pela ASP na Horta. Portanto, irem à Faculdade de Ciências do Campo Grande, procurarem a Horta, qualquer pessoa sabe onde é que é a Horta, já somos muito conhecidos como os frigos da terra na faculdade. E queria-vos também convidar a virem a visitar a nossa pequena banca que temos lá fora. Podem levar um saquinho de composto ou uma plantinha para a vossa casa para cuidarem. E muito obrigada pela vossa atenção e foi um prazer estar aqui. E de facto, o cuidar a terra, o cuidar as pessoas, já dizia Maria Lourdes Picassildo, a importância de ligarmos o cuidar a população com o cuidar do planeta. Vamos seguir para a Diana Boaventura, com a educação para as alterações climáticas através da ciência cidadã. Diana está. É docente na Escola Superior de Educação, João Deus. Boa tarde, queria em primeiro lugar agradecer a oportunidade de estar aqui presente. Vou trazer um pouco de azul aqui a este verde todo que aqui está, apresentar-vos em 5 minutos um projeto que se intitula Projeto Edumar, Educar para o Mar. É difícil, vai ser um desafio, mas espero que gostem. Para contribuir para este processo de transição energética à neutralidade carbónica, importa muito formar cidadãos que participem de forma proativa numa mudança que vai ser social, ambiental, institucional, económica. Neste projeto trabalhamos 3 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o de educação de qualidade, o da ação climática e a proteção da vida na. A ideia foi que os alunos entendessem que a emissão de gases de efeito de estufa vai provocar variações no clima e também alterações nos ecossistemas. Então, o problema do projeto era consciencializar a comunidade escolar e a comunidade em geral da importância de manter a biodiversidade e proteger as espécies marinhas, e muitas escolas solicitam atividades neste domínio. Assim, o objetivo principal era criar, implementar e avaliar atividades multidisciplinares e investigativas e fazer uma ação de ciência cidadã com as crianças sobre as causas e consequências de alterações climáticas, mas num ecossistema costeiro, a zona entre marés e as praias rochosas. E abordar, em particular, a importância de monitorizar avaliações de alterações climáticas se não houvesse recolha de dados e monitorização dos parâmetros físico-químicos, mas também da distribuição das espécies. Então, participaram alunos do primeiro ciclo do ensino básico e do segundo ciclo do ensino básico, 14 turmas, e os seus professores de 8 escolas da região de Lisboa neste projeto. Fizemos ações de monitorização dos parâmetros físico-químicos em sala de aula, com atividades experimentais, em que os alunos fizeram essas atividades com o recurso de equipamentos específicos, como termómetros, tiras de pH, etc. E depois foram um laboratório de investigação para fazerem com recurso de instrumentos científicos. Também aprenderam a fazer a monitorização da distribuição das espécies marinhas. Primeiro, aprendeu a identificá-las no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, numa atividade da equipe do projeto, e depois foram à praia observá-las, identificá-las, fotografá-las e registá-las numa plataforma eletrónica de acesso aberto, Biodiversity for All, com recurso a uma aplicação em tablet ou telemóvel iMetrics. Estas imagens que as crianças colocaram ficam disponíveis para todas as pessoas, e cientistas, professores, outros colegas de outras escolas e a toda a comunidade em geral. Aprenderam a identificar espécies comuns na zona entre marés, mas também aquelas espécies que nós, investigadores e ecologistas na área da ecologia marinha, sabemos que estão a diminuir ou a aumentar a sua distribuição e abundância como consequência das alterações climáticas. E, de facto, recolhemos dados de alunos do primeiro e segundo ciclo, dos alunos de mestrado que estiveram a dinamizar as ações, dos professores e dos investigadores. Bom,
não vos posso dar aqui em 5 minutos ideia de todos os resultados, mas as crianças conseguiram colocar muitas observações na plataforma eletrónica, conseguiram, foi depois da equipe de investigação que validou estes dados. É possível ver que elas conseguem identificar muito bem as espécies e também é possível ver, quando não as identificam corretamente, com quais são as espécies que são mais facilmente confundidas com outras e o que interessa é que essas espécies lá colocadas podem sempre ser validadas depois por cientistas da comunidade científica internacional. A percepção dos professores também foi analisada através de entrevistas que foram publicadas, com algumas das palavras que emergiram, e, para terminar, queria dizer que neste projeto foi possível trabalhar grande parte das áreas de competências do perfil dos alunos acerca da escolaridade obrigatória. Neste momento, este projeto já acabou. Eu oriento uma aluna de doutoramento que está a fazer a extensão geográfica e temporal deste projeto, que já terminou, e houve um recurso pedagógico que foi feito, que é o kit educado. Eu tenho aqui ao meu lado, já vou abrir, só para vocês ficarem com uma ideia do que é que lá está dentro, e agradeço a toda a equipa que tornou isto possível e todo o funcionamento, o financiamento que foi no projeto Portugal 2020, e há ali então um e-mail para se quiserem contactar no sentido de que esta estudante do doutoramento aplica algumas atividades nas vossas escolas. Vou só mostrar-vos aqui alguns exemplares. Alguns já caíram, mas temos pela equipa do Museu de História Natural e da Ciência não só as espécies feitas em reproduções muito reais, como algas, ouriços, ora bem, então temos aqui as espécies reproduzidas em acrílico, guias de dentro de um livro, dedros, material para os parâmetros físico-químicos, todas as espécies de tipos dentadas, caranguejos, etc., os termómetros. As crianças podem começar a fazer estas atividades na sala primeiro e depois irem então à prática. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Diana. Tudo boas sugestões para integrarmos nas nossas salas de aula. E aqui a possibilidade de integrarmos no âmbito do que nós queremos que seja o perfil de saída dos alunos. Muito interessante. Vamos então à seguinte, Ana Cristina Ferreira Neta. Ana Cristina Ferreira Neta. Muito bem, com a contribuição da cartografia social na construção da política municipal de educação ambiental de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. Diálogos iniciais. Cristina é doutoranda em Geografia no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade Autónoma de Lisboa. Que o coletivo educador pudesse trabalhar de uma forma mais formal e os seus programas e projetos eles fossem pensados a longo prazo.
Para isso, a gente fez 3 etapas: entrevistas, questionários e, por último, oficinas de cartografia social. Essas oficinas de cartografia social, vocês podem ver melhor na oficina que eu vou ministrar amanhã, vocês podem ter contato com a metodologia que tiver interesse. São oficinas que possibilitam as pessoas pensarem no território como um todo, pensarem na autogestão e tomarem parte em uma rede colaborativa. A gente formou uma rede comunidade de aprendizagem a partir dessas oficinas, onde a pessoa responsável pelo ponto que a gente bacia ficou fazendo esse link e trazendo outras pessoas para que a política ela não seja só uma política que esteja no papel, mas que ela possa se efetivar enquanto prática. Para isso também a gente utilizou uma divisão em bacias. A Foz do Iguaçu possui 36 microbacias. A gente dividiu em 6 grandes áreas e mobilizou a população para encontrar pessoas que já tinham projetos nessa área ambiental. E essa seria, a partir do encontro com essas pessoas, trocar saberes. Porque a gente muitas vezes vai da universidade para as comunidades já dizendo o que elas têm que fazer. Só que o que a gente observou é que as comunidades têm muito a nos oferecer e, na verdade, é troca de saberes. Então, a gente viu pontos fortes como a horta urbana espontânea em vários pontos, o cuidado com as nascentes. Claro que a gente viu muitos problemas relacionados ao lixo, ao desmatamento, mas a gente viu pessoas que fizeram espontaneamente, se não necessariamente estavam envolvidos com a educação ambiental, assim, conscientemente, mas faziam isso mais na prática. E trazer essas pessoas mais para perto, que tem esse viés do cuidador do ambiente, eu acho que para uma política pública isso é muito importante. Outra coisa que a gente observou foram as várias redes de comunicação, de solidariedade que os bairros mais carentes formavam. Isso ajudava com que pessoas e populações, bichos abandonados ou nascentes pudessem ser vigiadas, limpas, e essas pessoas pudessem ser atendidas. E apesar disso tudo, as pessoas ainda sentem muita falta do poder público. Ainda tem essa terceirização da responsabilidade. E aí, por isso que os conteúdos programáticos da política, as diretrizes, têm que ser pensadas com toda essa gama de percepções que as pessoas trazem para nós. Tanto da experiência individual, grupal, que uma pessoa, sendo exemplo, ajuda a outra, uma pessoa que tem preconceito com a horta, vendo o outro fazer, a vizinha fazer, pode ajudar, pode também ter a sua alimentação mais saudável, tanto nas coisas mais sérias, que é implementar políticas, entender como é que funciona o ambiente, que a água está articulada em todo o município. Então, se todo mundo está em pontos estratégicos do município, nós podemos garantir que essa água não chegue tão poluída nos lugares. A gente observou que a cartografia social deu o start do início da conversa para que a gente possa elaborar e pensar um território junto. E eu acho que isso colabora com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Como trabalhar o território sem as pessoas entenderem a inter-relação do espaço que vivem e se encontrarem para conversar. Eu agradeço. E a próxima, Catarina Peraltinha, dizer só, enquanto está a preparar, sua comunicação sobre o eixo mais ciência, a ciência e o território para a promoção do sucesso escolar.
Só um apontamento antes à Cristina, muito interessante, novamente a questão do cuidado e da partilha de saberes. Portanto, as pessoas, agentes do território, é muito importante também ouvi-las e não estarmos a impor sem aprendermos sobre o que essas próprias pessoas nos podem dar e ensinar. Agora, a Catarina, bióloga, desenvolve projetos na empresa Galubic e vai-nos apresentar. Muito obrigada a todos. Quero começar por agradecer à organização do evento a disponibilidade de estar aqui a partilhar este projeto convosco. Um projeto que vos venho falar um bocadinho é o Oeste Mais Ciência. É um projeto que foi desenvolvido no âmbito do Plano Inovador de Combate ao Excesso Escolar pelo nosso Centro da Comunidade Intermunicipal do Oeste. O projeto foi construído pela Galubic, é uma empresa especialista em educação e que teve a parceria da Biota, que é uma empresa especialista em ambiente, em particular em biodiversidade. O Oeste Mais Ciência é um projeto que foi construído para o terceiro e quarto ano do primeiro ciclo do ensino básico. Contou o ano passado como um projeto piloto com algumas turmas dos vários municípios que estão integrados na região oeste e face ao sucesso que tivemos neste ano piloto, estamos neste momento 18 a 19, 20 a implementar a segunda edição do Oeste Mais Ciência. Este ano também a Comunidade Intermunicipal do Oeste desenhou um plano inovador de combate às alterações climáticas, de onde vem a nossa mascote, que é a Maria, e portanto fazia todo o sentido este ano articularmos aquilo que tinha sido construído e desenvolvido no ano piloto com as alterações climáticas. Para vos dizer que o projeto contou com a construção de um manual feito para docentes e para professores, onde são delineados 12 projetos que já vou falar um bocadinho mais à frente, mas que este ano fizeram todos eles acordo com as alterações climáticas e com a sensibilização da temática para os alunos do primeiro ciclo. Os objetivos principais deste projeto são despertar o interesse dos alunos pela ciência, pelo conhecimento científico, pelo método científico, aumentar o conhecimento dos alunos sobre o seu território. Este é um projeto que não só visa promover o sucesso escolar, mas dar sentido às suas aprendizagens e que tudo aquilo que os alunos aprendem na sala de aula e todos os conteúdos que são lecionados pelo professor tenham algum significado para os alunos e que eles consigam relacionar com aquilo que está à volta deles. Outro dos objetivos é o de potenciar os momentos de comunicação e interação entre alunos. Todas as atividades do projeto partem do pressuposto do trabalho em grupo, portanto, a interação de todos e é a partir dos alunos que é construído o próprio conhecimento. Como é óbvio, este ano um dos grandes objetivos seria também a sensibilização para as alterações climáticas, para os seus impactos, para a prevenção e para a diminuição daquilo que poderemos sentir dentro de alguns anos e aqueles que já se fazem sentir neste momento. O Oeste Mais Ciência foi construído, portanto, no grande chapéu das alterações climáticas este ano, mas ele conta essencialmente com 3 eixos principais, onde depois se encaixam as várias atividades desenvolvidas no manual. Os eixos são o ambiente, a agricultura e a oceanografia, e são então os tais 12 projetos construídos para terceiro e quarto ano. Justifica-se apenas a questão de excluirmos o primeiro e segundo ano pelas questões óbvias de retenção da leitura e da escrita, portanto não seria tão fácil o desenvolvimento destes projetos, mas tenciona-se aplicar no futuro a ciclos posteriores com a adaptação aos respectivos conteúdos programáticos. Em suma, o projeto trabalha muito com a capacitação dos professores, portanto é ajudar os professores a implementar dentro da sala de aula. Nós não fazemos um acompanhamento em particular com os alunos, mas sim com os professores, dando-lhes ferramentas para que eles possam trabalhar e desenvolver os projetos dentro das suas salas. No fim das atividades, todas as atividades culminam com a construção de um póster científico,
onde os alunos vão apresentar esse póster num congresso municipal e depois intermunicipal, portanto eles são uns mini-cientistas por um dia, com tudo aquilo que têm direito, já vos mostro mais à frente, e onde há constante partilha de resultados entre professores, entre alunos e depois com os especialistas de cada área. Em suma, o projeto, desde o início até ao fim da apresentação dos pósteres, passa pela construção dos materiais, dos manuais, das atividades, etc., todos os materiais físicos que são necessários para o apoio, a implementação dos projetos em sala de aula, é nessa fase que estamos neste momento, depois as visitas de estudo, com um momento de recolha de informação e de consolidação de alguns conteúdos, e por fim, esses tais dias municipais e intermunicipais da ciência. Os 12 projetos, assim, em grande resumo e muito rápido, os 12 projetos constam nesse tal manual que foi desenhado, estão inseridos naqueles 3 eixos e passam pela exploração de temas sobre as plantas, a utilidade das plantas, as suas estruturas, as funções de cada estrutura das plantas, depois os animais, a importância da biodiversidade, não são só os bichos feios e os bichos bonitos, todos são importantes, o papel dos ecossistemas numa visão mais macro, daquilo que todos os ecossistemas podem trazer ao ser humano, a questão das energias renováveis, o aquecimento global, como não poderíamos deixar de lado, e o seu impacto não só nos ecossistemas terrestres como marinhos. A biodiversidade entre marés também é um dos temas que exploramos, e depois a questão, outra grande questão neste momento que é muito ouvida e que os alunos trazem muito para dentro da sala, que é a questão da poluição e do lixo marinho, que a todos nos afeta. Todos estes 12 projetos cruzam nas suas questões de investigação, nas suas metodologias, nas suas conclusões, cruzam com as alterações climáticas, ou seja, trabalham todos estes temas curriculares, mas há sempre a pergunta do como é que as alterações climáticas conseguem prejudicar ou não as plantas, os animais, os ecossistemas e, por fim, o ser humano. Os projetos são articulados com o currículo, como todos o currículo do 3º e 4º ano na área de estudo humano, 5 minutos, vou acelerar. E são trabalhadas também áreas interdisciplinares, portanto o manual não só tem a explicação mais exaustiva, teórica, com articulação com as matemáticas, o português, etc. Para não me alongar muito mais, como disse, o projeto conta com a capacitação de professores, do acompanhamento, depois com a dinamização de pequenas atividades em sala de aula. Estas fotografias são do ano passado. Do ano passado também conseguimos recolher algumas percepções dos professores relativamente ao projeto, e foram estas de salientar a temática, que é muito pertinente, o acompanhamento, a importância das visitas de estudo, que foi uma das grandes questões do ano passado, porque os meus mais pequenos sentiram que foi um grande momento de recolha de dados, e depois dentro da sala de aula conseguem explorar muito mais e consolidar realmente os conhecimentos. Um dos grandes entraves foi a duração do projeto. O ano passado apenas conseguimos começar a implementar no segundo e terceiro período. Este ano começámos mais cedo e está tudo a correr muito melhor. Estas são algumas imagens das visitas de estudo, são todas feitas na região oeste, como faria sentido. Fazemos exploração de cercas, de praias, de todo o ecossistema e território que está à volta das escolas. Estas são fotos do Polo da Tornada, onde são feitas também algumas das visitas de estudo. E como vos tinha falado aqui, são um breve apontamento dos nossos congressos intermunicipais, que contam com especialistas, um painel com os especialistas, os biólogos de cada área dos temas que estão a apresentar, e eles são mesmo cientistas nesse dia, portanto eles têm um crachá, eles têm aquelas capas com a documentação toda, eles têm tudo o que têm direito. Estas são algumas imagens das apresentações dos pósteres do ano passado. Vou acelerar, estou mesmo a chegar ao fim. Na edição passada contámos com os 12 projetos, com os 6 municípios e de cerca de 240 alunos envolvidos. Este ano o projeto estendeu-se a muito mais escolas. Temos neste momento 9 municípios a participar, cerca de 700 alunos, e é esta ponta importantíssima que está a ser feita, e os professores estão a trazer muitas questões sobre as alterações climáticas colocadas pelos alunos. Não me quero alongar muito mais e terminar a minha apresentação. Quero agradecer mais uma vez à organização e a todos vós. Ficam os contactos caso precisem de mais alguma questão da minha parte ou da parte da Piota. Muito obrigada.
Martins, com o painel Geografia como instrumento de educação ambiental para a ação climática e a preservação da biodiversidade. A Filomena é professora associada no Departamento de Arquitetos da Universidade de Aveiro. A mensagem anterior foi principalmente melhorar o conhecimento do território natural. Nós temos os recursos mesmo à porta das escolas que podemos aproveitar. Boa tarde a todos. Eu quero desde já agradecer por nós estar aqui. Por outro lado, pedir que, no caso final, se estiverem interessados neste assunto, possam conversar comigo, porque estamos também aqui a apresentar um projeto, contrariamente aos que têm vindo a ser apresentados, e que já há muitos resultados. Nós estamos no início, portanto, estamos mais à procura de quem nos ajude a encontrar resultados do que propriamente a apresentar alguns. Bom, a ideia é o seguinte: para que consideramos que para uma resposta social mais consistente e mais continuada para a problemática, quer das alterações climáticas, quer da conservação da biodiversidade e da valorização dos serviços ecossistémicos, é fundamental um envolvimento precoce, cada vez mais precoce, dos cidadãos. E, portanto, isso pressupõe que haja uma construção e uma consciência ambiental que é desenvolvida desde uma idade precoce e, neste sentido, focámos, porque nos parecia que isso exigia preferencialmente dos professores um conhecimento sólido sobre as temáticas teórico-práticas destas áreas científicas, mas sobretudo dos docentes que estão na base inicial da formação dos alunos do pré-escolar e do primeiro e segundo ciclo. Neste contexto, e pensando que esta abordagem foi feita para refletirmos qual poderia ser o contributo de uma disciplina como, ou de uma unidade curricular como a Geografia, que é normalmente identificada como uma unidade curricular de interface, como é que ela poderia servir, contribuir para este reforço de conhecimento e esta capacitação desses docentes. Portanto, colocámos duas questões básicas: o alinhamento das metas curriculares do primeiro e segundo ciclo e os conteúdos que são desenvolvidos relativamente a estas temáticas, e o alinhamento dos objetivos de formação dos professores de educação básica com essas mesmas temáticas. Neste sentido, deixem-me só aqui apontar as minhas notas, o que nós fizemos foi, com base na análise comparada dos programas de Geografia que estão constantes nos planos curriculares dos cursos de formação básica, avaliar aquilo que seria o contributo, ou iniciar uma avaliação daquilo que seria o contributo potencial desta unidade curricular no reforço dessas competências em educação ambiental. O primeiro trabalho que fizemos foi, efetivamente, identificar, na base da Direção-Geral do Ensino Superior, as instituições de ensino superior que oferecem cursos de educação básica. Elas estão ali plasmadas e, seguidamente, dentro desse universo que nos interessava analisar, identificar quais desses planos curriculares continham unidades curriculares na área da Geografia. E o que aparece ali, embora numa dimensão relativamente pequena, portanto, imagino que seja um pouco difícil de estar a observar, a própria designação da unidade curricular é muito variada e há ainda, inclusivamente, algumas unidades curriculares que não têm esta designação, mas que têm conteúdos abordados com a mesma perspectiva da Geografia. Portanto, do conteúdo dessas disciplinas que fomos identificados, verificámos que havia programas. O nosso instrumento foi a procura desses programas disponibilizados nas páginas web dos cursos, das instituições e dos cursos,
identificámos que havia 14 programas, portanto, havia programas que nós conseguimos identificar, esses programas que estão ali a verde, outros que tinham efetivamente unidades curriculares de geografia, mas os programas não estavam disponibilizados e, portanto, havia outros cursos que não tinham essa designação de unidade curricular de geografia. Desses 14 programas analisados, que foi no final desses 26 entidades que tinham cursos de formação, apenas 14 puderam ser analisados precisamente porque tinham essa disponibilidade oferecida. 12 dos programas de geografia tinham e estamos sempre aqui a falar em referências explícitas, já vamos ver como analisaremos no seguinte. Tínhamos referências explícitas apenas a alterações climáticas, apenas num plano curricular. E no outro plano curricular havia o destaque relativamente à proteção da biodiversidade. Todos os outros programas, 12, no total dos 14, referiam-se a clima e atividades económicas e nós podíamos encontrar aí alguma abordagem às alterações climáticas. Bom, numa análise preliminar, o que é que nós vimos para tentar perceber este contexto de desenvolvimento do plano curricular? Identificámos claramente que nas metas pedagógicas estabelecidas para o ensino, o próprio ciclo e segundo ciclo do ensino básico, há, e estou a falar em referências explícitas, há uma ausência desse alinhamento das metas pedagógicas com aquilo que são as referências dos documentos internacionais e nacionais para as alterações climáticas, seja em termos de mitigação, seja em termos de adaptação, seja em termos inclusivamente de ação interventiva das pessoas. Consideramos ainda que esse desalinhamento vai-se refletir-se também naquilo que são os objetivos explicitamente identificados de ensino e de aprendizagem para os cursos de educação básica. Ou seja, neste contexto, o que nós verificamos, e isto são questões que nos estão a colocar aqui agora, numa fase posterior, com entrevistas aos docentes e aos diretores, aos docentes destas unidades curriculares e aos diretores dos cursos de educação básica, parece-nos que há aqui muito trabalho ainda a fazer para fortalecer e quase criar uma discriminação positiva entre aqueles docentes que, não tendo estes referenciais, ainda assim criam, e estou mesmo a concluir, criam essa determinação de abordar assuntos que nós ouvimos todos os dias e somos inundados como sendo assuntos prioritários e fundamentais até para a manutenção da vida da humanidade, e aquilo que depois é pedido como formação a esses docentes e lhes é pedido para formarem futuros cidadãos que supostamente deverão ter um desenvolvimento de uma consciência ambiental precoce e, portanto, temos aqui que criar, construir e reforçar esta formação. E com isto termino, agradecendo a vossa atenção e o vosso apoio relativamente a este assunto. Muito obrigada. Bem, boa tarde. Agora vamos passar para o eixo 2. Chamo já a Norma Barbado, pedindo contenção urgente, portanto, quando eu digo 5 minutos é mesmo para terminar, com a comunicação Abraço Ambiental como processo de transformação dos espaços urbanos. A Norma é geóloga docente do Instituto Federal do Paraná, Brasil.
Meu nome é Norma, vou apresentar sobre o abraço ambiental como um processo transformador de espaços urbanos. Bom, o desmatamento provocado principalmente pela expansão urbana e expansão agrícola tem provocado assoreamento dos rios, erosões, alteração no regime de chuvas e alteração nas temperaturas. Essas consequências têm aumentado a desertificação e reduzido drasticamente a nossa biodiversidade. Umuarama é uma cidade situada no noroeste do Paraná, no sul do Brasil, tem cerca de 111 mil habitantes e a vegetação é Mata Atlântica. É uma cidade que é um exemplo de arborização urbana, nós temos cerca de uma árvore por habitante na cidade. E o objetivo desse estudo foi despertar o interesse da população pelas questões ambientais relacionadas à arborização urbana e à preservação da biodiversidade, a partir de um abraço realizado no Bosque Uirapuru, que é um bosque localizado no centro da cidade, é um parque ambiental. E a gente mobiliza, né, estudantes, professores e a comunidade em geral para esta ação. A metodologia utilizada. Esse trabalho começou em 2015 por capacitação de estudantes da licenciatura em Ciências Biológicas e também com parceria com a Prefeitura Municipal de Umuarama e o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Esses estudantes, né, os futuros professores, futuros docentes de Ciências e Biologia, trabalham com a educação ambiental formal e não formal por meio de oficinas de educação ambiental. A divulgação sempre foi realizada por meio das mídias, TV local, jornal e rádio. E no dia 21 de setembro, que é o Dia da Árvore no Brasil, promove-se um grande abraço nesse bosque. No interior desse bosque tem uma trilha de caminhada com a extensão de 1 quilômetro. Então, nós reunimos a população em frente ao bosque, executamos o hino nacional brasileiro e em seguida vamos convidando por instituição e as pessoas vão entrando de mãos dadas no bosque e promovem um grande círculo ali, um abraço nesse ambiente. Ao final, a gente distribui mudas de plantas nativas e também fazemos o plantio de algumas espécies no bosque. Após a avaliação de cada ano, sempre produzimos algum trabalho, né, para divulgação científica. Em 2015, nós tivemos 1.382 pessoas presentes lá no bosque no Dia da Árvore. Recebemos um troféu, né, do Ranking Brasil, o maior abraço do Brasil. Em 2016, superamos o próprio recorde, 1.550 pessoas. E a partir daí, nós fomos fortalecendo as oficinas nas escolas e também buscando políticas públicas. Em 2017, conseguimos 2 leis municipais, uma que instituiu o abraço ambiental no calendário do município, então todo ano no Dia da Árvore vai acontecer o evento, e outra que colocou o IP como árvore símbolo de Umuarama. Continuamos todos os anos com a sensibilização nas escolas e em 2019 conseguimos expandir o projeto montando tenda itinerante de educação ambiental. Essas tendas, elas não ficam somente nas escolas, mas também em praças públicas fazendo todo esse trabalho. Então eu trouxe só algumas fotos, né, de 2015. Nós temos aqui o troféu, né, do Banco Brasil e que o abraço acontecendo. Esse é o símbolo de Umuarama, né, o Umuaraminha, que é origem indígena. E em 2016, novamente, aqui é uma das oficinas de educação ambiental que aconteceu nas escolas. 2017, nós fizemos nesse ano também um concurso de fotografia, que é a premiação. Fotografia do IP Rosa, a melhor fotografia, né, ganhou aí um prêmio. E em 2018, também coloquei aqui nas fotos o plantio de algumas mudas, né, um trabalho de educação ambiental nas escolas. E 2019, essa é a tenda itinerante, passou por várias escolas, sala de aula também, tivemos atividades e praça pública, atividades com todas as idades. Essa é a foto do IP Rosa, que é a árvore símbolo de Umuarama. E esse abraço ambiental se tornou então uma ferramenta de educação, propiciando visitas ao Bosque Uirapuru para novos diálogos e reflexões nesse espaço natural, envolvendo toda a comunidade no processo de valorização da biodiversidade, o que implica
na gestão ambiental. Muito obrigada, deixo aqui meu contato, né? Caso alguém queira melhores informações, estou à disposição. Um abraço a todos. Este abraço. E agora passamos de seguida para o Pedro Portela de Oliveira, com o voluntariado ao serviço da gestão de terrenos marginais. O Pedro é presidente da Montes. A Montes é uma associação de conservação da natureza. Boa tarde a todos. Desde à tarde eu trouxe um slide para partilhar convosco não sobre a Montes enquanto associação, uma ONG, uma associação cuidada para a conservação da natureza e que tem como principal objetivo gerir territórios com relevância para a conservação de valores naturais, mas que, devido à ausência de viabilidade económica, estão a ser abandonados. Isso é uma das nossas grandes bandeiras da Montes e que leva, no fundo, a tentar tirar partido, atuando sobre processos naturais, para conseguir, no fundo, dar a esses territórios, essas zonas abandonadas, uma maior diversidade biológica, um maior, no fundo, valor económico e, principalmente, uma maior resiliência, nomeadamente em relação ao fogo. Neste processo temos desenvolvido campanhas de voluntariado, entre outras. Eu vou falar aqui um pouco das ações de voluntariado, que têm, no fundo, estas campanhas têm um principal objetivo, que é capacitar a população em geral para questões relacionadas com a gestão e conservação da natureza. Nestas campanhas, eu aqui peço desculpa, aparecem ali os tais terrenos, como eu falei, esses terrenos que estão a ser abandonados, porque não têm valor e viabilidade económica, que vão ser abandonados. Todos vocês têm presente os grandes incêndios de 2017, que devastou a grande parte da região centro, principalmente nesta zona onde nós estamos a ver estas imagens, nomeadamente na zona de Vozela, São Pedro do Sul e por aí, Serra da Arada. E o que é que nós temos feito? Com os poucos recursos que temos, temos ali uma voluntária, uma ex-voluntária também da Montes, que melhor do que eu podia dizer o que é que lá se faz neste tipo de voluntariado, recorrendo no fundo àquilo que temos, tentar fazer a condução e a regeneração natural. Nomeadamente, muitos destes carvalhos, muitos dos carvalhos acabaram por rebentar de coiça ou de raiz. Temos estado a fazer a condução dessas árvores com a ajuda dos alunos, com a ajuda do voluntariado, e isso tem, no fundo, também recorrido à ajuda da população para fazer essa recondução natural e essa regeneração natural da paisagem. Também através de obras de engenharia natural, com barreiras para reter solo, para criar solo que possa ser utilizado na reflorestação, o controle de espécies invasoras, como todos vocês sabem, o problema que nós temos com as acácias e com as áqueas, e no fundo, com estas ações, nós pretendemos aumentar a biodiversidade e valorizar também aqui os serviços dos ecossistemas.
Nestas atividades temos vindo a envolver desde 2017 os alunos, nomeadamente os alunos das escolas de Vozela e também da Escola do Pinhal Volvível e dos Pequenos Raios, que tenho aqui uma representante agarrados de educação desses miúdos, que pode ver o que eu testemunhar a diferença que tem feito este tipo de atividades junto dos alunos. Eles têm sido envolvidos na promoção e regeneração natural de espécies autóctones, no corte de mato, porque estes terrenos abandonados e que herdeiros estão neste momento a ser ocupados por um gestal fenomenal. Portanto, este gestal vai arder mais ano, menos ano, nós vamos ter outros incêndios. E, portanto, qual é o nosso objetivo aqui? É tentar, antes desse incêndio, ter um mosquete criado para que possamos, de certa forma, garantir que nem toda essa área volte a arder como ardeu. Para além destas atividades, nós temos feito coisas interessantes. Eu estou neste momento só a falar não em termos de associação, mas o que temos feito com os jovens. Colóquios, sensibilização. Por exemplo, sensibilização sobre incêndios, sensibilização sobre a regeneração, sobre a importância de fazer um trabalho continuado junto à floresta e não ações pontuais de plantação e depois, olha, para o ano cá voltarmos, ou daqui a 3 anos vimos ver como é que isto está. Não, um trabalho continuado, e isso é muito importante, ter essa consciência, que os nossos alunos tenham essa consciência. E outra coisa muito engraçada, que são as oficinas de cozinha e paisagem, em que mais do que aprender a comer, eles vão saber que eu estou a comer azeite, estou a financiar um olival, eu estou a comer manteiga, eu estou a financiar a criação de vacas ou ovelhas, ter a noção de que aquilo que comem tem impacto nos nossos ecossistemas. Portanto, no fundo, este trabalho tem sido feito com os alunos nas áreas, desculpa, vou já terminar, nas áreas marginais e pouco valorizadas. No fundo, pretende aumentar a biodiversidade e, desta forma, aumentar o valor de mercado da biodiversidade. Quando as coisas têm um valor, se calhar são olhadas com outros olhos. Agradeço a todos, peço imensa desculpa, gostava de falar mais tempo, mas não tenho. Se tiverem dúvidas, apontem isto em site, podem ver, podem questionar. Obrigado. E agora sim, com os peixes nativos, educação ambiental em parceria. Carla é investigadora em genética aplicada à conservação de peixes do Metsado Aquícolas, coordenadora do projeto de Peixes Nativos. Olá, boa tarde. Eu, à semelhança do Pedro, também levei a peito a indicação da organização de condensar tudo num único slide, por isso a audiência a plateia acaba por beneficiar um pouco menos, porque temos a informação muito condensadinha, mas o objetivo da minha apresentação é dar a conhecer um projeto que se iniciou em novembro de 2017, em parceria com a Agros do Tejo Atlântico e a Universidade de Portense, o ISPA, que faz parte do consórcio MAR, é um consórcio que agrega várias universidades. E, como a senhora moderadora disse, eu sou investigadora em genética aplicada à conservação de peixes nativos de água doce. E ao longo destes últimos 18 anos em que tenho trabalhado nesta área, apercebi-me que não só os peixes estavam altamente ameaçados e com a sua densidade cada vez mais baixa, mas também as populações ribeirinhas continuavam a desconhecer na totalidade que tinham muito perto do seu território, muito perto das suas casas, espécies únicas no mundo. Estes peixes de água doce, estritamente de água doce, não os migradores, estes peixes existem no nosso país há muitos milhões de anos. Temos mais de 2 dezenas de espécies nativas, estritamente de água doce, e pelo menos 7 delas são endémicas do nosso país. Estão quase todas em perigo ou criticamente em perigo de extinção, mas não há uma série temporal de dados que nos mostre se estas populações acabam por recuperar de verão para verão ou se, pelo contrário, a tendência é sempre de decréscimo. Portanto, faltava essa monitorização científica continuada no tempo e sistematizada. Daí que um dos principais objetivos do projeto Peixes Nativos é essa monitorização científica após a época estival, que é aquela época mais impactante para os peixes, decorrente de termos muito pouca água nos rios no verão, principalmente no centro e sul do nosso país, e também porque
que a água é pouca, temos uma maior concentração de poluentes nessa altura. Então, esse é o objetivo principal, mas depois, como eu disse, havia um grande desconhecimento das populações ribeirinhas e das autarquias sobre este património natural extremamente valioso. E, portanto, não fazia para nós sentido irmos ao terreno e não passarmos a mensagem a quem lá vive. Daí que esta parceria com a Águas do Tejo Atlântico foi crucial, uma vez que é uma empresa que faz a gestão do saneamento das águas residuais de vários municípios entre Alcobaça e a Grande Lisboa, que é precisamente um local onde nós temos rios de curta dimensão que albergam espécies únicas no mundo e que estão altamente ameaçados. Portanto, o nosso segundo grande objetivo era sensibilizar a comunidade escolar para que estas turmas aderentes ao nosso projeto fossem eles próprios, essas turmas, esses alunos do 4º ano em concreto, fossem eles próprios veículos de divulgação de ciência nas suas casas, nas suas escolas, nas suas comunidades. Então, sem estas crianças se aperceberem, elas têm, no fundo, a hipótese de participar nas várias componentes do método científico. Mas antes disso eu gostava de dizer que o projeto foi implementado numa rede de municípios aderentes, que começou por ser apenas Torres, Vedras, Mafra e Oeiras, e agora neste ano letivo expandiu-se a outros 4 municípios: Alenquer, Caldas da Rainha, Óbidos e Mafra. Sim, Sintra, sim. Obrigada. Então, estes 7 municípios têm, ao todo, 13 turmas aderentes. Chegámos, neste momento, a mais de 700 alunos, nas várias ações que vamos desenvolvendo. E, portanto, estas crianças, como ia dizer, têm a oportunidade de ouvir-nos em sala, contextualizar, enquadrá-los ao tema, jogar-nos alguns jogos lúdicos relacionados com aspectos-chave relacionados com a preservação dos peixes de água doce e dos habitats fluviais, que são dos mais impactados a nível global. E depois, no segundo momento, essas crianças são convidadas a visitar o rio próximo da escola, onde observam como nós, investigadores de peixe de água doce, normalmente fazemos as nossas monitorizações científicas. É uma sessão de pesca elétrica, um método que também provavelmente é desconhecido da maior parte de vós. E esses peixes que são capturados através desse método são depois processados pelas crianças, tal e qual como um biólogo faria. Os peixes são medidos, pesados, identificados, as suas eventuais doenças são registadas em fichas de campo, que estas crianças depois levam para a sala de aula e trabalham os dados como quiserem, têm toda a liberdade para fazer trabalhos nas várias vertentes do seu currículo. Depois o retorno é só que eles consigam ser divulgadores de ciência, não só às outras turmas da escola, mas também partilhando connosco fotografias dos trabalhos que fizeram, para que nós possamos colocar no site do projeto e assim atinjamos um público um pouco mais vasto, que perceba que em várias escolas daquela região, várias crianças estão a fazer o trabalho também no terreno de divulgação de ciência, nomeadamente no que respeita às espécies que existem mesmo perto da sua escola. Mas só para dizer que cada criança recebe também um envelope para mostrar em casa, com vários materiais de divulgação. Vocês têm algumas fotografias, alguns deles são os marcadores de livros com as espécies que existem no tal rio perto da escola, ou um simples quaisquer que tem informação sobre as várias espécies nativas. Convido-vos também a visitarem as nossas redes sociais, onde vamos citando não só os trabalhos dos alunos, mas várias outras atividades relacionadas com a preservação dos peixes nativos. Muito obrigada. Também a revista das Águas do Tejo Atlântico faz sempre um artigo junto convosco a explicar as espécies e a modo de forma de sensibilização de trabalhos. Então, agora de seguida, passamos para a Luciana de Moraes Costa, com o projeto Morcego na Praça, expandindo as fronteiras e abrindo horizontes da relação entre as pessoas e a natureza. Obrigada. Luciana é bióloga, investigadora de pós-doutoramento entre 2014 e 2019 pela Universidade dos Estados Unidos. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, e poder apresentar o projeto Morcegos na Praça e, assim, expandir fronteiras. E contar um pouco dessa história. Esse projeto nasceu em 2013,
porque integrantes do laboratório de artrópodes parasitas começaram a fazer capturas de morcegos em uma área urbana, em morcegos da espécie molossos em telhados. Como era uma área urbana, tá, muitas pessoas passavam pela região e começaram a sentir imensas curiosidades sobre os morcegos e foram se aproximando dos pesquisadores. Então, os pesquisadores sentiram imensa vontade de fazer um projeto para poder sanar essa curiosidade dessas pessoas que passavam pela região de captura de morcegos. E assim, em 2013, surgiu o projeto Morcegos na Praça, com o objetivo de desmistificar a visão em relação aos morcegos, melhorar o relacionamento da população com esses animais e sem esquecer da saúde pública. Então, desde 2013 até o momento, o projeto vem se expandindo e crescendo, e hoje nós temos 9 integrantes de 4 universidades brasileiras, sendo 3 do Rio de Janeiro. O projeto ele nasceu na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas temos integrantes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro e também da Universidade de São Paulo. Os integrantes, eles são biólogos, zootecnistas ou veterinários, mostrando assim a multidisciplinaridade do projeto. Então, até o momento, nós fizemos 15 eventos ao ar livre, tivemos 70 monitores voluntários e atingimos aproximadamente 690 pessoas que estavam andando por esse ambiente ao ar livre e chegaram até nós. Mas o projeto nasceu ao ar livre, naquela área urbana. Mas como cresceu, nós também fomos até as salas de aula. E com isso nós temos até hoje 23 aulas em escolas, 4 em universidades e também começamos a dar cursos de capacitação ou em eventos que as pessoas chamavam a gente para poder trabalhar com isso. E dentro de sala de aula, então, atingimos aproximadamente 1.080 alunos. Tá? Para poder trabalhar nesse formato, nós fizemos algumas produções com os cartazes, que são painéis que levamos tanto para os eventos ao ar livre como para as escolas. Também fizemos um portfólio que conta um pouco da nossa história num panfleto, num portfólio com bastantes imagens e poucos textos, que entregamos via e-mail para os diretores das escolas ou para a prefeitura, quando precisamos pedir autorização para trabalhar ao ar livre, ou então para um evento que chama a gente, ou nós nos inscrevemos para o evento, então esse portfólio é importante. Também fizemos panfleto informativo, que é a folha A4, de dobradura de 3, que tem diversas informações gerais sobre morcegos, mas também deixamos 2 espaços livres, que dependendo de qual cidade nós formos, a gente imprime um adesivo e colamos. Porque ali também tem informações, caso tenha algum acidente com o morcego, se o morcego for mordido, onde ele, que instituição ele vai procurar, isso muda de cidade para cidade, ou caso tenha problema também com o morcego em telhado, ou se tem um morcego habitando, se o morcego estiver te perturbando de alguma forma, também procura outras instituições. Como isso muda de cidade para cidade, esse espaço fica em branco e colamos adesivos. Bom, nós também temos redes sociais, o Facebook é mais antigo, mais recentemente também fizemos um Instagram que as pessoas nos eventos começaram a perguntar, principalmente os adolescentes e as crianças, se a gente tinha Instagram. Então resolvemos fazer um Instagram mais recente e os integrantes do laboratório, do projeto, fazemos revezamento e aproximadamente temos 3 publicações por semana, onde cada um faz uma publicação, assim não deixa os pesquisadores muito atarefados, e com isso a gente consegue atingir muito mais gente diariamente com as redes sociais. Bom, nós também fazemos questionários, tanto nos eventos ao ar livre quanto nas escolas, nós aplicamos questionários. Esse projeto se originou de pesquisadores e nós não conseguimos fazer só o projeto sem ter em troca sem ter em troca essa informação. Então, nas escolas temos questionários pré e pós, e nos eventos ao livre apenas o pré. Então, temos 3 artigos científicos, 2 capítulos de livro, 11 resumos em evento. Com esse, aumentamos para 12,
e 2 trabalhos de conclusão de curso de licenciatura. Nós descobrimos, com a nossa experiência, o morcego é uma ótima ferramenta para poder ter a relação entre homem e natureza. Porque, além de ser um objeto de lendas e mitos, também é um animal que tem diversos serviços ecossistêmicos e é importante para a natureza. Bom, eu gostaria de falar muito mais, mas não tenho mais tempo. Quem tiver interesse de levar esse projeto, de ter algum tipo de aula sobre morcegos na escola, pode entrar em contato comigo. costaluciana@gmail.com, ou vem falar depois que eu terei o maior prazer de levar os morcegos para a escola de vocês. Obrigada. Finalmente, Ana Picanso, com a redescoberta da natureza nos Açores, contributo do projeto Guia de Campo, ferramentas móveis interativas para a aprendizagem baseada no local. Ana é investigadora pós-doutorada no Centro de Ecologia, Produção e Alterações Ambientais da Universidade dos Açores. Tem 5 minutos. Vou tentar ser breve, não é? Já devem estar todos muito cansados. Por favor, não saiam, eu vou tentar cumprir os 5 minutos ou menos. Então, como disse, sou investigadora no projeto Guia de Campo. Este projeto tem como objetivo de incrementar a literacia científica dos jovens, não sei como contribuir então para a promoção da conservação da biodiversidade, proteção da biodiversidade, que eles tenham maior conhecimento, maior interação com a biodiversidade, principalmente a biodiversidade local, e também dar-nos alguma importância à tecnologia móvel como ferramenta nesta conexão de homem-natureza. Ou seja, nós queremos que eles verificar se existe uma ligação, se eles, a partir dessa tecnologia móvel, eles conseguem obter conhecimentos, mudar as suas atitudes e os seus comportamentos a ser os jovens mais pró-conservação, mais pró-conservacionistas, e assim nós promovemos a atividade Arte Descoberta da Natureza. Arte Descoberta da Natureza, o que é que nós propusemos nessa altura? Propusemos aplicar metodologias à aprendizagem baseada no local, à aprendizagem baseada na formulação de perguntas e na técnica de sonda cultural. Então, nessa atividade, aplicamos essas metodologias com uma ida ao Trio dos Mistérios Negros no Parque Natural da Ilha Terceira. Então, nós escolhemos um troço de 2 km no Parque Natural, no Trio dos Mistérios Negros no Parque Natural da Ilha Terceira. Nesse troço propusemos tarefas em 6 estações. No primeiro troço, 6 estações para os mais jovens, dos 10 aos 14 anos, e no segundo trouxe outras 6 estações dos jovens dos 15 aos 18 anos. E essas tarefas eram para quê? Estas tarefas eram para apelar a vários tipos de inteligência, aos sentidos destes jovens, de modo a promover a interação deles, o contacto deles com a natureza. A técnica sonda cultural promoveu essa possibilidade, porque esta técnica é uma técnica utilizada em desenho de produtos. E o que é que nós fazemos? Fazemos um conjunto de ferramentas que permite que eles usem essas ferramentas no registro de observações, também de formularem as perguntas que nós propusemos nas tarefas. Por exemplo, uma das tarefas, escuta a floresta, eles aí tentavam desenvolver, então, com recurso aos vários tipos de inteligência, aos seus sentidos, tentavam despertar o seu interesse, a sua curiosidade e formular uma pergunta, que é muito difícil nós fazermos uma pergunta que vá de encontro, por vezes, ao interesse dos jovens. Neste caso, estes jovens, esqueci de mencionar, estes jovens foram jovens escuteiros. Inicialmente, procuramos então
trabalhar com os jovens escuteiros, porque eles, além de, julgamos nós, que eles teriam maior proximidade com a natureza e seriam muito mais fáceis de eles seguirem as regras, digamos assim, são muito disciplinados. Mas por acaso até tivemos algumas surpresas, muitos deles nunca não conheciam o trigo. Era a primeira experiência, o primeiro contato que estavam a ter com naquele troço, naquele trigo, e entusiasmaram-se, gostaram muito deste momento e puderam usufruir. Voltando novamente, peço desculpa, distraí-me agora um pouco, à técnica da sonda cultural, então desenvolvemos as fichas de exploração da natureza, de exploração brutal, desenvolvemos também, tivemos com placas de madeira para auxiliá-los na formulação de perguntas, um telemóvel, um saco plástico. O saco plástico, pergunto para quê? O saco plástico era para recolha de espécies invasoras que eles encontrassem mesmo, isto era uma das tarefas, um cordel para delimitar as zonas áreas protegidas, o telemóvel. Nós procuramos ver para que é que eles iriam usar o telemóvel, exploramos essa ferramenta. Pronto, e diriam, para que estas perguntas? Estas perguntas foram com o intuito depois de serem seriadas por eles próprios num outro momento, que era o que é que mais gostarias de saber sobre, e nesse momento eles então seriaram as perguntas com recurso à metodologia Q. Essa metodologia é muito utilizada nas ciências sociais. Eles então seriaram, criamos uma pirâmide, seriaram na pirâmide de 9 colunas, seriaram as perguntas da base da direita para a esquerda conforme a importância e resultou num total de 12 perguntas, top 5, que vão ser respondidas pelos cientistas e criadas em podcast. Podcast é não sei se muitos de vós conhecem, se já usaram, é uma aplicação para te dar conhecimentos, transmite vários tipos de conhecimentos, várias áreas. Portanto, isto foi uma forma de nós não sermos nós o fio condutor, mas darmos ferramentas para que os jovens pudessem explorar o seu meio e terem mais conhecimento e maior contato com a biodiversidade local, que é muito rica, neste caso na Ilha Terceira dos Açores. Espero que a conheçam. Outra coisa, só para não esquecer, que se quiserem consultar mais sobre este projeto, tenho o próprio site, que é o fieldguide.info. E eu também tive o cuidado de imprimir a informação, estes slides, para, se quiserem, vou deixar com o secretariado. Muito obrigada.